nosso tema da reflexão de hoje é: eu vou deixar brilhar a minha luz? E aí a gente percebe que nos últimos anos as pessoas têm tido uma necessidade assim, de se colocar em evidência, de, de estarem usando com muita frequência as redes sociais, que tornam se tornaram, na atualidade, espaços de interação, espaços de informação e também espaço de entretenimento. E a busca por visibilidade, a busca por aprovação virtual, tem levado as pessoas a uma sensação de pertencimento, muitas vezes com o brilho falso das ilusões. Mas Jesus nos fala de brilho, nos fala de luz, mas não é esse brilho a que ele se refere. Quando Jesus fala que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está no céu. Essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ao pronunciar essas palavras, Jesus nos fez um convite que atravessou séculos e permitiu que a luz divina brilhasse através de nós. Quando Jesus nos deixou essa passagem, ele tinha certeza de que todos nós temos a luz divina que precisa resplandecer e brilhar através de nós. Ele não se referia a um brilho exterior, nem à busca do reconhecimento das outras pessoas por essa nossa luz. Ele falava de uma luz muito profunda, de uma luz da nossa alma, a luz alimentada pelo amor, pela fé, pela caridade, pelo esforço sincero de renovação espiritual. É essa luz que Jesus se referia. Esse pedido de Jesus tem ecoado pelos séculos e até hoje nós nos esforçamos para que essa luz seja essa luz que todos possuímos, ela possa ser realmente projetada para fora, que ela possa brilhar externamente. E aí, se a luz física, né, a gente conhece bem a luz física, ela ilumina os caminhos do mundo, a luz espiritual, essa luz a que Jesus se refere, ela vai brilhar os caminhos da nossa alma. Quando Jesus afirmou, vós sois a luz do mundo, ele nos compara à luz, nos dizendo da possibilidade que temos de iluminar outras almas, como instrumentos do Criador que somos, e não simplesmente só possuidores de luz, porque a luz, ela precisa de uma fonte para se manter, e a nossa fonte é o nosso Criador. É através dele que nós mantemos a nossa luz. Nós, na verdade, não somos possuidores só e simplesmente por nós mesmos de possuir uma luz, mas nós emitimos a luz do Criador. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, aquele médium que viveu aqui em Minas, que nos deixou tantas obras importantes, tantas obras de esclarecimento, não só da doutrina espírita, mas da vivência
cristã da vivência evangélica. Então, Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Xavier, nos recorda que cada, cada aprendiz do Evangelho, que somos todos nós, deve acender a lâmpada do seu coração. E não importa, segundo ele, se essa luz, se essa lâmpada for uma chama ainda pequena, talvez insignificante. Por quê? Uma simples vela, ela pode iluminar todo o ambiente, né? Uma simples chama resplandece da mesma forma como a luz das estrelas. E é importante que essa luz que recebemos de Deus permaneça acesa, iluminando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Então, que brilhe a nossa luz, não seja pelo desejo de reconhecimento, desejo de brilhar nas redes sociais. Muito ao contrário, o sentido é muito mais profundo. Pela prática constante do bem, da caridade, do amor, seguindo os exemplos e os ensinamentos de Jesus, é que nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Muitas pessoas ainda alimentam a ilusão, ilusões, na verdade, passageiras, né? Que estão muito voltadas à vida material. São ilusões de revolta, de egoísmo, de vaidade, de tristeza, de conflitos. Aparentemente, é muito mais fácil se deixar levar por essas situações ou do que tentar fazer diferente, né? Ou tentar fazer com que possamos transpor essas dificuldades e não nos deixar levar por esses sentimentos, de que, na verdade, são sentimentos ilusórios, que só nos fazem sofrer. Nós que já compreendemos que nós somos os discípulos de Jesus, a nossa busca é de algo diferente, a nossa busca é procurar sabedoria, entendimento, para aprender a amar, para aprender a compreender aqueles que são difíceis. Sabedoria para saber servir onde nós estivermos. Sabedoria para semear o bem também onde estivermos. Muitas vezes, ao semear o bem, nós desconhecemos onde essas sementes vão cair, mas a certeza é que todas elas vão germinar, porque quem faz germinar as sementes do bem não somos nós, é o Criador. E Ele sabe como fazer germinar essas sementes do bem. Deus é amor. E todas as vezes que agimos com bondade, com compreensão, com perdão, com fraternidade, nós estamos nos aproximando de Deus. E nessa sintonia com o Pai, com o Criador, nós recebemos energias renovadoras que vão fortalecer a nossa luz interior. Quanto mais vivermos os ensinamentos de Cristo, mais a nossa luz resplandecerá, mais nós faremos essa luz que temos em nós brilhar. Por isso que a mensagem cristã, ela não valoriza somente determinada crença, determinada religião, ou determinado tipo de conhecimento. Ela é para todas, seja que religião for, seja que segmento de conhecimento espiritual,
acontecer, seja até para aquele que não tem religião nenhuma, que se diz ateu. Porque para todos, em qualquer grau de conhecimento, a mensagem de Jesus, ela é preciosa, ela é valiosa e todos está ao alcance de todos vivenciá-la e exemplificá-la. O progresso espiritual, ele não é medido pelo, pelo, pelo nosso grau de entendimento. A medida de Deus é outra. E ele vai medir o nosso progresso espiritual pelos frutos que produzirmos. São as nossas obras que revelam quem realmente somos. E Jesus ensinou que os homens glorificam o Pai através das suas ações. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque o nosso exemplo, ele vai inspirar para o bem ou para o mal. Ele pode inspirar e ele pode desanimar aqueles que caminham conosco na nossa jornada. Com Jesus, nós aprendemos que a verdadeira transformação, ela deve começar dentro de nós. Não basta estudar o Evangelho, não basta decorarmos todo o conteúdo do Evangelho. É necessário vivenciá-lo. O verdadeiro brilho está na vivência do Evangelho, está na paciência diante das dificuldades, na humildade diante das conquistas, na compreensão das fraquezas alheias e na prática constante da caridade evangélica. Nós podemos começar, por exemplo, com pequenas ações, né? Se ainda não consigo perdoar aquele inimigo, que é a maior das lições de Jesus, eu acredito, perdoar aos inimigos. Se eu ainda não consigo perdoar totalmente o meu inimigo, aquele que me prejudicou, é difícil nós reconhecermos. É muito difícil pensar nesse perdão, mas nós podemos, pelo menos, começar a não desejar mal a ele, a não querer prejudicá-lo. Nós podemos orar pela felicidade daquele que nos prejudicou. São pequenas lições que nós vamos fazer no íntimo do nosso coração. Às vezes ninguém vai ficar sabendo, mas no nosso coração, junto com Deus, nós vamos começar com essas pequenas lições. E estas são lições que nos auxiliam a vivenciar as lições do Evangelho. E uma pequena chama que seja, que iniciar no nosso íntimo com essas pequenas lições, ela vai ser alimentada pelo nosso esforço constante. E esse esforço vai fazer com que ela aumente, vai nos dar também mais força para lutar contra as nossas outras imperfeições e pela disposição de servir ao próximo, fará com que nossa luz brilhe. O reconhecimento dos nossos esforços pela transformação moral glorificam o Pai. Isso nós podemos ter certeza. A prática do bem, a prática do amor, o amor no relacionamento com o nosso próximo, é uma forma de glorificarmos a Deus, glorificarmos a nosso Pai. E essas práticas nos conduzirão certamente ao equilíbrio íntimo, que é quando estamos em sintonia com o nosso Criador, toda a nossa estrutura psíquica está em paz, está em serenidade, está em equilíbrio. A luz, ela possui uma característica especial, ela não se contamina com as trevas. Então, desta forma, o espírito que busca sinceramente a vivência do amor permanece firme no bem, e mesmo diante das dificuldades, das provações, das imperfeições do mundo, ele não se contamina. Quanto mais puro de coração nos tornarmos,
mais fortes, mais serenos, mais invulnerável às influências inferiores, também nós seremos. Jesus ensinou que ninguém acende a sua lâmpada para escondê-la. Ao contrário, a luz deve ser colocada no alto para iluminar a todos. E assim acontece quando recebemos os conhecimentos espirituais. Eles não podem ser guardados só para nós. Nós precisamos distribuí-los, precisamos compartilhar com os outros para que a luz do Senhor brilhe, seja pelo nosso exemplo, seja pela palavra fraterna, seja pelo nosso serviço em favor do outro. Atualmente, a gente sabe que os médicos, após fazer o diagnóstico das enfermidades, eles têm diagnosticado, têm receitado o trabalho voluntário como parte da cura, porque o bem, ele sempre faz bem, ele sempre faz brilhar a nossa luz. Muitos imaginam que brilhar a luz é ocupar posição de destaque, é falar muito bem, ter o dom da oratória, mas não é nada disso. É realizar aquilo que o mundo necessita. O mundo hoje necessita menos de, de palavras, de discursos, mas necessita de exemplos, e exemplos simples, exemplos sinceros, de boa vontade, de trabalho no bem. Que possamos, portanto, deixar brilhar a nossa luz, não com a intenção de sermos vistos, admirados, com a intenção de recebermos muitos likes. Os likes que necessitamos são os likes do Pai, que está no céu, os likes de Jesus, e eles conhecem nosso íntimo mais do que nós mesmos, conhecem as nossas boas intenções, e que assim eles são sinceros em reconhecer e nos fazer merecedores das bênçãos que nós nos esforçamos para conquistar. Brilhemos, pois, pela bondade, pela caridade e pelo amor, porque assim estaremos glorificando o nosso Pai e contribuindo para a construção de um mundo melhor, um mundo mais iluminado. Que a paz de Jesus nos envolva.